Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um Milênio Espírita, que é um programa de entrevista que tem por objetivo debater à luz da doutrina consoladora dos Espíritos os problemas que afligem o homem e a sociedade. É sempre bom tê-los aí na nossa sintonia. O nosso convidado de hoje é Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, trabalhador do Centro Espírita Viana de Carvalho e da livraria itinerante Chico Xavier, e presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica no município de Coreaú, no interior cearense. Seja bem-vindo, Parente. Obrigado, Amado. Nosso tema de hoje, do programa, a caridade como a entendia Jesus. Eu já vou perguntando, por que é tão importante para os espíritas a compreensão da prática da caridade? É uma alegria, Donato, estar aqui com você, sendo entrevistado por você sobre um tema que é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo, que é a caridade. A caridade, como está colocada por Jesus, ela é a via única do que se denominou salvação e que a doutrina espírita vem esclarecer que salvação significa bem-aventurança, felicidade. A única via para se chegar à felicidade é a caridade. O lema espírita ressalta bem isso, cunhado por Allan Kardec, com base nas informações dos espíritos benfeitores da codificação. Quebrando aquela velho questionamento de que fora da religião tal não há salvação, os espíritos superiores vêm ampliar muito mais o convencimento da humanidade de que é através das obras que a gente pode edificar essa salvação. Isso. Kardec substitui dois lemas muito que tiveram sua época de destaque, que era fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. E aí o acerto do novo lema, fora da caridade não há salvação, se manifesta do seguinte modo, que a caridade, ela está à disposição de cada um de nós. Nós podemos acessá-la, podemos praticá-la. Kardec diz, só quem não pode praticar a caridade, ou só quem não quer praticá-la, é o egoísta. E, sendo ela condição de salvação, necessariamente ela deve ser acessível a todos, né? Porque se dentro do quadrilátero da Igreja Católica se salvaria apenas um grupo de pessoas, aqueles que adotassem a crença católica, né? Ou somente aqueles cientistas que tivessem acesso às leis da natureza, ao conhecimento da ciência, é que obteriam a verdade. Então Kardec vem e traz isso, e o Espiritismo ressalta e explica muito bem. Interessante também que mesmo dentro dos padrões da doutrina católica havia restrição, até mesmo para os cristãos, mesmo que se adotasse o catolicismo, mas teria que seguir algumas regras cuja possibilidade não permitia ter acesso à salvação para o céu, como era a crença, né? A igreja, né, ela se apresentava, como ainda hoje se apresenta, como o meio, o intermédio entre a criatura e o Pai, né? Rompeu-se, em parte, com isso, com o protestantismo luterano e calvinista. Mas ainda temos esses resquícios, diversas práticas, rituais, cerimoniais, que seriam como formas de se alcançar, de se aproximar, de se comungar com Deus. Mas a gente sabe, pelo Espiritismo, que a adoração a Deus, a verdadeira adoração é espírito e verdade, como está lá na passagem da mulher da Samaria, né?
Jesus, como Messias, teria nos deixado alguma definição de caridade? Sim, os espíritos respondem a esta pergunta na questão 886, que a caridade tem 3 conteúdos, vamos dizer assim. Ela é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Cada uma dessas virtudes, vamos dizer assim, para aqueles que já praticam de forma automática, que nós ainda estamos longe desse patamar, mas cada uma dessas virtudes, Cosme Márcio, o doutor em filosofia da ciência, ele alia filosofia com espiritismo. Ele vem dizer que cada uma dessas virtudes se posiciona numa das faculdades do homem. Por exemplo, a virtude da indulgência é a virtude do pensar. Uhum. O perdão é do sentir. E a benevolência é do agir. Então, há esse tripé e essa cientificidade na mensagem dos espíritos. O conceito, então, apresentado pelos espíritos superiores tem esses 3 conteúdos e vamos ingressar, então, em cada um deles. Voltando aqui, você falou da benevolência, que é o sentido do pensar. Isso. Do pensar. Quando eu penso o bem de alguém através da possibilidade até mesmo da prática, da vibração, da oração, é também uma forma de caridade. É também uma forma de caridade. Dessa que ninguém está privado de fazê-la, né? Então, por exemplo, o primeiro aspecto da caridade, que é a benevolência, significa bondade para com todos, sem distinção. É o fazer o bem sem saber a quem, né? O sentido de benevolência, como está colocado, é este. Então, fazer o bem. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Né? Então, você pode fazer o bem só para si ou para os outros. Sanzio, né, vamos trazer aqui na literatura, é um dos ministros do Ministério da Regeneração do Nosso Lar. Uhum. E ele é indagado num determinado ponto do livro Ação e Reação, por André Luiz, qual seria a distinção entre o bem e o mal. Aí ele diz, o mal é o bem só para si. E o bem é o bem para todos. Ainda que isso implique em renunciação completa. Então vamos lá. Você explicou benevolência, que está no sentido da bondade de cada um de nós em relação a si e aos outros. Depois vem a Indulgência. Isso. Indulgência, que é outra forma de caridade. Qual é o sentido na visão espírita? Pronto, a indulgência, ela já é a virtude do pensar. A primeira, a benevolência, era a virtude do agir. A indulgência significa, o Espírito José deixa isso muito bem claro, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que a indulgência é não ver os defeitos dos outros. Uhum. Ou se você os vir, você evita divulgá-los. E se a malevolência os apanha, você tem uma desculpa séria para ocultá-los ou amenizá-los. O Espírito José diz que essa virtude é muito pouco esquecida. Por quê? Ela é a que em mais incorremos durante o dia. Nós, a todo tempo, estamos julgando bem ou mal as pessoas. Né? Eu estava me lembrando de você falando aí, até uma dica para o nosso telespectador, um filme japonês do Akira Kurosawa, chamado Dersu-Uzala. A história de na Rússia, na União Soviética antiga, no início do século passado, uma equipe de construção de estradas, de abrir estradas, contacta com um homem da região para que ele possa ser um guia, prestar serviços, pequenos serviços. E quando terminava o trabalho no local, ele deixava sempre alguma coisa, uma jarra d'água, deixava um pouco de arroz e deixava alguma coisa.
E o engenheiro achava aquilo incrível e perguntava, por quê? Ele disse, quando nós chegamos aqui, a gente já vinha trazendo tudo o que podíamos necessitar. E se alguém se perde nessa mata e não tem como comer, ele já vai. Ele disse, isso chama-se a benevolência em alto grau, porque você não sabe para quem você está praticando. Não sabe quem será o auxiliado. Esse é um gesto de benevolência, né? E é um gesto da verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade, ela se antecipa à situação, como está colocado no Evangelho. Quando você, por exemplo, quando você ajuda alguém que vem solicitar a você, essa caridade tem um valor, né? Agora, quando você olha para a pessoa e vê que ela está passando por algum problema, e ela tem o seu pudor de não revelar, de não incomodar ninguém, né? Isso é de cada um. E mesmo assim, o outro, aquele que está próximo, consegue captar o problema, indaga e aí vai se encaminhar para uma solução. Isso é a verdadeira caridade. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Milênio Espírita sobre a caridade, como a entendia Jesus. O Raimundo Parente de Albuquerque Júnior é o nosso entrevistado. Ele que é trabalhador do Centro Espírita Viana de Carvalho, integrante da livraria itinerante Chico Xavier e presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Coreaú, está respondendo aqui sobre caridade. E a terceira vertente da caridade, eu acho que dá um programa todo. Exatamente. Perdão. O perdão das ofensas, né? Comumente as pessoas confundem, né? Ou atribuem o sentido de perdoar como esquecer o fato, né? E também se atribui a perdoar, no sentido mais etimológico, ao doar mais. Doar mais, porque perdoar tem esse sentido. Mas todas as acepções de caridade têm o sentido de dar mais, de doar mais. Porque a caridade é o amor em ação, como diz o Chico Xavier. Então, todas elas há esse mais. Porque até a medida do fazer está no campo do dever. Né? Quando você faz um pouco mais, é que entra no campo do amor. Interessante que o dever, ele não modifica as pessoas. Se você cumpre o dever, você não é digno de receber um muito obrigado, porque está no seu campo do dever. No campo do dever, é isso. Exatamente. Agora, quando você vai um pouco mais, você é capaz de modificar corações. De que forma alguém que precisa pedir perdão pode cumprir essa etapa, de pelo menos cumprir, fazer o dever de agir com bom senso? Pronto. O perdão é um processo, não é um ato em si mesmo considerado. É algo, existem perdões, melhor dizendo, que no momento só você perdoa. Outros se arrastam por décadas. Ele sempre carrega a lembrança. Sempre. Outros por vidas e mais vidas. Então, a gente tem que ter em mente isso. Se você não consegue perdoar alguém, pelo menos não retribua o mal, né? Verdade. Tem pessoas que dizem, eu perdoo, mas nunca mais eu quero saber dessa pessoa. Não confio mais. Pronto. Ela para lá, eu para cá, mas eu perdoo. Esse é o perdão de lábios, como diz Paulo. Existe, no Paulo o Apóstolo, tem uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele coloca assim, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é esse. Você diz, perdoo, mas não quero ver essa pessoa. E quando ela passa por algum sufoco, alguma dificuldade, está vendo, está pagando pelo que fez. Aí não há o perdão. Não há o perdão, por quê? Está legitimando uma conquista. Graças a Deus fizeram isso com você. Isso. E a pessoa que sabe da lei de justiça divina, sabe que ela vai ter aquilo de volta, e ela, sabendo de tudo isso, ainda acrescenta essa pitada, vamos dizer, de sal na vida da pessoa. A gente que trabalha em jornalismo encontra sempre pessoas nas palestras dispostas a colocar-nos no canto da parede. E nos indaga quando a gente fala sobre perdão. E se alguém tirasse a vida de alguém muito querido seu, você perdoaria? Como seria a ação, no caso do cristão, do espírita?
Pronto. Há uma passagem no livro Renúncia, ou Ave Cristo, não me recordo agora, em que um cristão está passando com seus 2 filhos numa rua e o soldado romano identifica que ele é cristão e passa a carruagem sobre aquelas crianças. Ele consegue escapar, mas não consegue salvar a criança. E as crianças são estraçalhadas pelas rodas e ele começa a recolher os restos dos seus filhos, mas se dirige a Deus pedindo pela vida daquele soldado, né? Então, esta pessoa já alcançou, já se redimiu. É um estágio É um estágio elevação, que nós alcançaremos, né? Certamente, mas ainda está distante do nosso campo psíquico, né? Nós temos sempre a tendência ainda de retribuir, de revidar, né? De querer fazer justiça com as próprias mãos, esquecendo da justiça perfeita de Deus. É a nossa inferioridade que ainda nos rege, muitas vezes, o lado animal fazendo com que o coração e a mente sejam sufocados. Isso, exatamente. Jesus se dirigiu ao doutor da lei na parábola do bom samaritano para explicar quem seria o próximo na prática da caridade. Pergunta a você agora, parente, quem é o nosso próximo? Pois é. Eu estou muito à vontade aqui com essa pergunta porque eu trouxe o Emmanuel para respondê-la. Na revista O Reformador, de abril de 1954, depois esse texto foi para o livro Taça de Luz. Se você, internauta, quiser ter acesso a esse livro Taça de Luz, é só buscar na internet. Os livros de Chico Xavier geralmente estão à disposição. E ele vai dizer assim, olha que texto belíssimo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. Mais adiante ele vai dizer, no templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública há também um próximo. É o irmão ou o anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Né? Na esfera social é a criança e o doente e por aí vai. Quer dizer, são todos. São todos. Se você olhar bem, não tem aquele eleito próximo que a gente deva ajudar somente aquele necessitado. Geralmente a gente se compadece do desvalido da sorte, do que não tem, do que sofreu uma tragédia natural, e a gente faz com que a caridade siga correndo para eles. E esquecemos às vezes que dentro da nossa casa, no ambiente do nosso trabalho, alguém precisa também dessa proximidade de ajuda, até com uma palavra, né? Isso, exatamente. E a gente vai ver que esse próximo, na verdade, acaba sendo o critério de distinção entre benevolência, indulgência e perdão. Vamos só lembrar aqui para o internauta a parábola do bom samaritano? Bem, a parábola do bom samaritano, ele é indagado por um escriba ou doutor da lei. Jesus é indagado nesta passagem, quem seria o próximo, né? Primeiro ele indaga sobre como se pode alcançar a salvação. Já enxergando que em determinado momento, no futuro que ainda está por vir, haveria um novo juízo, né? Em que o Senhor separaria os bodes das ovelhas, como está lá na palavra do juízo final. E ele diz, são os mandamentos, né? Começando por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele queria impressionar Jesus e colocá-lo numa situação talvez de dificuldade, mas Jesus perguntando quem seria o próximo. E aí ele lança a parábola do bom samaritano, que é aquela em que um viajante iria passando por um caminho e encontra um caído, um samaritano caído, né? Todo desnudo. Me perdoe eu estar interrompendo. Um samaritano que era vítima da intolerância religiosa. Vítima da intolerância religiosa da época, né? E que
Jesus ali se colocou em situação de sofrer alguma represália, né? Porque ali ele falava contra toda uma classe que não gostava de, bastante, vamos dizer assim, vaidosa e orgulhosa de conhecer as Escrituras. Então, esse próximo, na verdade, daquele que estava caído, foi o bom samaritano, né? Porque ele parou, viu que precisava de ajuda, foi tocado de compaixão no primeiro momento e começou a adotar ações, né? Começou a untar as feridas com azeite, depois passou o vinho, depois colocou ele sobre o lombo do jumento, levou a uma estalagem mais próxima e ainda colocou seus bens à disposição para o que ele precisasse. Ao né? contrário do levita. Ao contrário do levita que passou, do sacerdote que passou e não atenderam, né? O próximo, então, é aquele que está disposto a sair de si em função do outro. Isso. É verdade? É isso mesmo. Uhum. Há alguma passagem do Evangelho que constitua uma aplicação da caridade nesse tríplice aspecto que você falou hoje? Sim, Nonato. Isso, eu faço o Evangelho diariamente e eu estava sentado e me veio essa intuição. Interessante, eu tomei nota no caderno e tudo, né? Porque é muito interessante. É a passagem da mulher adúltera, do apedrejamento, né? Naquela passagem ali, você encontra todos os 3 aspectos da caridade. O que vem revelar o acerto dos bons espíritos na codificação. Então, a mulher foi apanhada em adultério, a pena para a época era o apedrejamento, e ela foi levada em praça pública. Jesus foi tocado de compaixão por ela e evitou o apedrejamento, né? Então, aí é o primeiro aspecto da caridade, que é a benevolência. Então, a compaixão é que te coloca na benevolência. E aí, no segundo momento, Jesus é indagado sobre a sorte daquela mulher e ele vai e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, neste momento, ele se dirige à comunidade. A comunidade perante a adúltera. Qual é a virtude? Qual é a caridade que se espera nessa relação entre comunidade e adúltera? A indulgência. Mas há um terceiro aspecto, aí, que está um pouco enclausurado na passagem, que é o perdão. Quem é que deveria perdoar aquela mulher? A quem ela ofendeu? Exatamente. O marido. Né? E neste final, aí a gente vai ver perfeitamente os requisitos, as condições para o perdão, para o recomeço de uma nova vida. Amélia Rodrigues, no seu livro, Quando Voltar à Primavera, ela traça no livro os bastidores desta passagem. Eu vou só falar um pouco aqui sobre isso, porque é muito interessante. O marido já desconfiava da infidelidade da sua esposa. Então, um belo dia ele encena que vai ao trabalho, mas na verdade recolhe-se, vai buscar amigos mais próximos e armam aquela cena, né? Então aquilo foi tudo preparado. E aí, no meio da confusão, ele sai, como que envergonhado, né? Mas ele vai aparecer ao final. Quem diz é Amélia Rodrigues. Ele se sentindo culpado, em parte pela sorte da sua esposa, por estar passando por aquela situação, ele resolve redimir-se. Então, quando a mulher adulta se encontrava sozinha com Jesus, ele se aproxima, se agacha e Jesus diz para ela que não peques mais, vai e não peques mais, e dali eles foram morar numa terra distante, para recomeçar a vida. Então, o perdão está envolto nesses 2 aspectos, que é o compromisso de não errar mais, não incidir no erro e de colocar um véu sobre o passado.
E na passagem ela diz, morar em terras distantes, né? E Paulo vem dizendo no Evangelho, segundo o Espírito, exatamente, o verdadeiro perdão é aquele que você esquece em absoluto o passado. Não o fato, mas o mal do fato. O próprio Pai Celestial faz isso com todos nós, fazendo com que a cada existência onde cometemos equívocos, erros, por conta da nossa ignorância espiritual, a gente tenha apagado um pouco tudo isso para que possamos, através novamente de uma experiência outra, readquirir a oportunidade de atuar dentro desses padrões. Agora eu pergunto, quem age só na benevolência sem chegar à caridade e à indulgência, está realmente sendo um bom cristão? Sim, a benevolência, ela, na verdade, é a virtude dos anjos. Uhum. Quando a gente tiver redimido, a benevolência vai ser a única virtude. Isso é um estágio... Um estágio bem elevado. Por que alguém diz assim, Deus perdoa, mas Deus não perdoa porque ele não se sente ofendido. Uhum. Jesus, por tudo que fizeram com ele não se sentiu ofendido. Ele sabia que iria trilhar aquele caminho. Mais uma perguntinha aqui. Se a caridade é condição fundamental para a nossa libertação ou salvação, por que é tão difícil praticá-la? Pois é, a gente pode dizer assim que o egoísmo está na base, né, de toda a dificuldade que temos para praticar a caridade. Mais de perto, a benevolência tem o comodismo e a indiferença, né? Na indulgência, nós temos a dificuldade exatamente pelo orgulho, que a gente acha que não comete aquele tipo de erro, mas comete. E não fazemos o autoexame da reprovação. E com relação ao perdão, nós temos a dificuldade do egoísmo. Porque o perdão é a mais difícil forma de caridade de se praticar, porque ela atinge o sentimento. E ela requer algo que é a renunciação, que é a abnegação. E que renunciar, às vezes, significa que você vai ser contra aquelas suas idiosincrasias que são conhecidas de muito tempo, que combate tanto tempo e não consegue. Isso. Você falou egoísmo, que é principal. Os próprios espíritos falam que o egoísmo é uma das chagas da alma. Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, mentira, corrupção, tudo está num bojo só, que é necessário, acima de tudo, ter o que você falou aqui, da indulgência, da benevolência e do perdão. Você tem que ultrapassar esses miasmas da alma, né? Isso. Essas dificuldades a gente poderia ultrapassar assim, né? Eu tento aplicar isso para mim. A maledicência é o vício que mais nos compromete. Porque a gente olha alguém na rua que cometeu um delito, a gente julga imediatamente alguém que fez errado. Você sabia que nós somos benevolentes no trânsito, mas não somos indulgentes? Verdade. A gente vê uma pessoa com a porta assim, parece que está aberta, a gente para e faz um sinal e diz, mas se alguém tomar a tua frente, você não tem indulgência. Isso é verdade. Então, nós às vezes focamos um desses aspectos mais do que o outro. Na verdade, todos devem caminhar juntos. Verdade. Qual das três formas de caridade é a mais difícil de se pôr em prática, então? É o perdão, né? Porque atinge o sentimento. Então, benevolência, indulgência ou perdão. Você, internauta, já passou por um desafio desse na sua vida? Porque certamente todos nós passamos a cada dia no sagrado local de sua convivência com a família, no espaço de trabalho, onde os atritos, muitas vezes, até por orgulho, vaidade, por querer ser melhor do que os outros, pelas disputas. Então, há uma necessidade muito grande. E parece que a gente é colocado na vida terrena exatamente para vencer essa tríade aqui. Vencer essa tríade, não. Vencer
os erros, os equívocos através dessa tríade. Exatamente. O perdão, assim, é algo que extravasa uma vida, muitas vezes várias existências, né? E nós temos isso na literatura espírita. Eu costumo resumir assim, que a benevolência socorre, a indulgência pacifica e o perdão liberta. A maioria de nossos erros de vidas estão certamente ligados à falta de perdão. E quem não perdoa não ama. A gente está chegando ao final, mas muito bom falar de caridade, como a entendia Jesus, principalmente que no meio da conversa eu disse, o perdão daria um programa inteiro. E muito bem colocado aqui por você, parente, Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, que foi o nosso entrevistado. Se você gostou, aproveite para o nosso próximo encontro do nosso Milênio Espírita. Até lá.